trabalho como psicóloga e hoje eu vou trazer um tema para vocês que é desmascarando as doenças mentais. Então eu vou trazer só algumas e que são extensão, na verdade, são consideradas como transtorno de ansiedade. Mas antes de falar sobre o transtorno de ansiedade, eu gostaria de colocar para vocês que na Bíblia nós temos a doença, nós encontramos lá a doença para a glória de Deus, e que é uma enfermidade, não é um castigo, que foi o que Jesus falou, que aquela doença, aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus, que o nome do Senhor ia ser glorificado através daquela enfermidade. Então é um tipo de doença, que é a doença quando Jesus cura, é para a glória de Deus. O segundo tipo de doença é a doença espiritual, que é uma doença que é uma opressão maligna. Então o inimigo, ele coloca uma doença na pessoa, que foi o caso da mulher corcunda, que está em Lucas 13:11, né? E aí aquela mulher foi liberta, né, pelo poder do nome. A doença como consequência do pecado ou desobediência. Isso nós vamos encontrar em Coríntios, que fala que muitos dormem, né? Ou seja, muitos dormem e estão doentes porque tomam a ceia indignamente. Que tem doenças, irmãos, que nós vamos tratar, que é o caso quando Paulo fala a Timóteo, toma o seu vinho, toma vinho, porque você tem sofrido de dores no estômago. Então ali o vinho estava servindo como um remédio. E eu gostaria de colocar para vocês que a ansiedade, a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Porque, principalmente na igreja, mesmo no meio secular, mas na igreja existe muito preconceito em relação a isso. E muitas pessoas estão sofrendo desnecessariamente. E muitas pessoas deixam seus filhos sofrerem desnecessariamente. Né? Eu tive um cliente adulto, ele falou, Marta, se minha mãe tivesse tratado de mim quando eu era criança, eu não teria sofrido tanto. E é uma pessoa de condições de posse. E o preconceito é tanto, irmãos, eu preciso dessa introdução, que eu já tive pastor que me procurou escondido. Ele não estava com ansiedade, estava com depressão. Mas ele falou assim, nossa, eu estou te procurando escondido, porque eu já falei tantas vezes contra, e hoje eu estou aqui para me tratar. Eu falei, pois tem tratamento, você vai ficar bem. E agora você fala a verdade, né, para as suas ovelhas. Então é isso, nós vamos começar, irmãos, falando sobre ansiedade, a diferença de ansiedade e de transtorno de ansiedade. Mas tem diferença? Claro que tem. A ansiedade é uma reação natural do organismo, diante de um perigo, diante de uma expectativa, diante de uma preocupação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa vai fazer uma prova, ela vai ficar ansiosa. Uma pessoa vai fazer entrevista, ela vai ficar ansiosa. Uma pessoa, ela vai ter uma conversa difícil, ela pode ficar ansiosa, porque é uma reação natural do organismo. E é até interessante que tenha, porque joga a pessoa para frente. Por quê? Se a pessoa ficou ansiosa por uma prova, ela vai pensar, nossa, eu vou estudar mais, porque senão pode ser que eu não vá bem na prova. E ela estuda mais, né? Vou me preparar melhor para dar uma palestra. É uma ansiedade natural, é uma energia, uma resposta do organismo que joga a pessoa para frente, tá? Porque o ser humano é a única pessoa que tem capacidade de antecipar uma situação. O animal não tem, mas o ser humano tem. E quando ele antecipa de forma positiva, ele pode resolver um problema, ele pode ir bem numa prova, não é assim? Vocês estão entendendo o que é a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? Pode passar isso, por favor. Ansiedade normal ou é patológica? Eu acabei de falar para vocês sobre uma ansiedade normal. Mas tem ansiedade patológica? O que vocês acham? Tem ou não?
Né? Quando será que uma ansiedade é patológica? A ansiedade normal tem um estímulo. O que a gente chama de estímulo? Uma situação, algo específico. Então, tem um estímulo que, diante desse estímulo, a pessoa reage normalmente. Ela vai ter uma preocupação normal. Mas a ansiedade patológica, ela vai ter uma ansiedade excessiva, uma preocupação além, um radar ligado, porque na ansiedade normal, passou aquela situação da prova, passou ansiedade. Passou aquela situação da entrevista, passou ansiedade. Mas, numa situação patológica, que é uma doença mental, passa, não passa. Ela é constante, ela é exagerada e ela atrapalha o dia a dia da pessoa. Ao invés de jogar a pessoa para frente, pelo contrário, ela paralisa. Tá? Então, essa é pode passar isso. A ansiedade patológica. Vamos lá. Eu já dei esse exemplo de ansiedade comum, né, para vocês. Pode passar. Tipos de ansiedade. Compreendendo as manifestações e impactos. Pode passar. Transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem várias causas, né? Ela tem causas biológicas, que eu vou explicar daqui a pouco. Ela tem causas sociais, de interação do meio, tá? E ela tem causas também comportamentais, tá? Que eu vou estar explicando. Então, por exemplo, o que é um transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade é quando a ansiedade ela vem excessiva, quando ela atrapalha o dia a dia, quando ela vem acompanhados de pensamentos negativos. Então, se vocês têm pensamentos negativos, não vai dar certo, e se? Ai, se eu agisse daquele jeito, ai meu Deus, diante de uma situação de forma exagerada, é um transtorno de ansiedade, né? E ela interfere na vida profissional, ela interfere na vida particular da pessoa, ela interfere no dia a dia da pessoa, ela interfere na vida acadêmica da pessoa. A ansiedade é isso. Tá? Quais são os principais sintomas? É um radar alerta, 24 horas a pessoa está em alerta. Ela está em alerta, ela não descansa, ela fica irritada, ela está num lugar, mas ela quer estar em outro, ela fica agitada, ela está aqui, mas ela gostaria de estar ali, quando ela está ali, ela gostaria de estar aqui. Ela está ansiosa, e principalmente porque muitas vezes essa ansiedade paralisa, impede que ela tenha clareza para tomar decisões, tá? Pode passar isso. Então, tem alguns tipos de ansiedade que estava ali, que é pode passar também, que é ansiedade generalizada, né? Ansiedade, a fobia, tem a síndrome do pânico. Antes, o estresse pós-traumático era considerado uma manifestação da ansiedade, mas desde 2013 ele foi classificado de uma forma diferente, embora tenha muita ansiedade. Então, isso é ansiedade, tá? Até aqui tá claro? Então, se vocês têm um pensamento negativo, geralmente a possibilidade de uma situação é ser 50% positiva e 50% negativa, estatisticamente igual, a pessoa que tem o transtorno de ansiedade vai para o lado negativo. Não vai dar certo, eu não consigo, eu sou incapaz. Eu tive uma cliente, irmãos, que ela me ligava: Marta, eu vou ser mandada embora. Marta, eu vou ser mandada embora. E quando ela me procurou, ela já me procurou com uma queixa. E eu percebi que ela estava com um transtorno de ansiedade. Aí eu perguntei para ela assim: quantos anos mesmo faz que você está sendo mandada embora? Porque ela estava com um transtorno de ansiedade. Aí para uma outra cliente eu falei para ela assim: olha, você está falando o que para mim? Que você não vai conseguir. Ela tinha tudo para conseguir. Então você está falando, eu estou te perguntando, por que você engessou essa perna? Aí você vai me responder: ela não estava com a perna engessada, é só simbolicamente. Ah, porque eu vou quebrar o mês que vem. Ansiedade é isso.
Vocês estão me entendendo? A pessoa, medo do futuro, medo excessivo, uma preocupação excessiva com o futuro, como se ela já soubesse o que vai acontecer. Aí eu falei para ela, aí depois você vem com duas pernas engessadas, mas por que as duas? Ah, porque eu vou quebrar outra também. Então isso é ansiedade. Tá? E tem sintomas, ela é tão intensa, e tem sintomas físicos que a ansiedade pode provocar. E é terrível, irmão. Só quem passou é que sabe. Pressão alta, pode subir a pressão, é perigoso. Então, doença mental, ela pode matar. Ela pode matar, como nós falamos, por causas indiretas. Então, por exemplo, um derrame, um acidente vascular, por conta da ansiedade. Tá? Então, dá dor nas costas, dá dor na cabeça, dá falta de ar, dá nó na garganta. Tem pessoas que têm enjoo, tem pessoas que têm manchas de nervoso pelo corpo. Fala, eu estou com mancha de nervoso. Ansiedade. Transtorno de ansiedade. Passamos. As causas são múltiplas, como eu falei. Pode ser predisposição genética, experiências de estresse, com certeza, traumas, pressões de hábitos, pressões diárias e hábitos não saudáveis. Então vamos falar um pouco sobre causa biológica genética. Nosso organismo, ele tem uma substância no cérebro que se chama serotonina e a outra noradrenalina. Tem outras, mas as mais conhecidas, as mais famosas são essas. E essa substância é o nosso cérebro que fabrica. Se o cérebro está em desequilíbrio, ele precisa de medicamento. Vocês entenderam? Se o cérebro não está fabricando essas substâncias, precisa de medicamento. Não existe uma serotonina que a gente vai lá e toma. Tomei um. Não. Existem medicamentos que vão estimular o cérebro para fabricar essa substância. E aí fazer um equilíbrio no organismo. Então, é uma doença física também. Multifatorial, tem várias causas. Ansiedade não é como um vírus da gripe que a pessoa pega, aquela causa específica, estou gripada por causa do vírus, tratou, sarou, não, são múltiplas causas. Um estresse no trabalho, a pessoa sofrendo uma pressão diária, muita responsabilidade, pode levar a um transtorno de ansiedade. Tá certo? No meio ambiente familiar, junto com a predisposição genética. Então, tem pessoas que perdem o apetite, tem pessoas que ganham o apetite. E até equilibrar, irmãos, tem pessoas que é mais rápido, tem pessoas que é mais demorado. Tá? Até aqui, alguma pergunta? Alguma pergunta? O medicamento, irmãos, para a ansiedade, que nós chamamos de ansiolíticos, eles não causam dependência. Isso é um mito, não é uma verdade. Tá? O que causa dependência são os calmantes. Tá bom? Calmantes causam dependência. O que o medicamento causa é um equilíbrio no organismo. E quando o médico suspende, tem que fazer o desmame, que é tirar devagar. Mas se não causa vício, por que tirar devagar? Eu já ouvi essa pergunta no consultório. Síndrome de descontinuidade. Síndrome de descontinuidade é diferente de vício, não tem nada a ver com vício. Não é porque você está tomando um Lexapro, por exemplo, que você vai ter que tomar 2, 3, 4, e quanto mais vício assim, quanto mais você toma, mais você quer. Não. Pelo contrário, com o tratamento a tendência é diminuir. Tá? Então, eu estou falando de forma muito clara para vocês, porque se alguém estiver nessa situação, procura ajuda antes que atrapalhe sua vida. Porque atrapalha. É uma doença como qualquer outra. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que são os hábitos não saudáveis que afetam a saúde.
Hábitos não saudáveis é não dormir direito, não fazer exercícios, jogar, ter algum vício, não fazer coisas que te dê prazer saudável. Por exemplo, tem pessoas que gostam de estudar, que estudam prazer saudável, tá? Então, hábitos não saudáveis é você ter uma vida desregrada, assim, totalmente se automedicar, né? Tem pessoas que têm uma dor aqui, tem uma dor ali, já começa a se automedicar sem saber o que é. Então, os hábitos não saudáveis são isso, tá bom? Uma pergunta. O que pode levar à ansiedade? Foi o que eu falei, causa genética, biológica, uma predisposição genética. O que é uma predisposição genética? Nós nascemos com um aparato, um organismo pronto. Esse organismo, ele tem uma predisposição para desenvolver essa doença. Ele pode desenvolver ou não. Então, vou dar um exemplo para vocês. Porque tem soldados que vão para a guerra, um volta, ele tem ansiedade, o outro volta tem depressão, o outro volta tem os dois, o outro tem estresse pós-traumático. Porque cada um tem a sua predisposição genética. Tá certo? Só fiquei na dúvida, o que é essa predisposição genética? É uma tendência que o organismo tem para desenvolver aquela doença. Ele tem uma predisposição. Está no DNA. Já está no DNA, exatamente. Cada um se comporta de um jeito. Exato. Tá? Então, é uma predisposição genética, ou seja, é biológico. Ficou claro? Pode passar, Luiz, por favor. Qual o tratamento? Psicoterapia. O remédio, ele vai regular as questões químicas do organismo, conforme eu falei. Mas não vai mudar o comportamento da pessoa. O que vai mudar o comportamento dela é o autoconhecimento, a consciência que ela tem do que ela precisa mudar, como ela precisa mudar, quais ações ela tem que tomar, o que ela precisa fazer para mudar. Então, a terapia vai ajudar ela a isso, a lidar com essa doença, a enfrentar e a mudar os comportamentos. Pelo menos na terapia comportamental cognitiva é assim, que é a linha que eu trabalho. Tá certo? E um acompanhamento. O que é um acompanhamento? Tem pessoas que se dão alta. Não é indicado isso. Porque o tratamento, ele tem o seu tempo. E quem vai avaliar isso, a alta do medicamento é o psiquiatra, e quem vai avaliar a alta da terapia, os dois juntos, o paciente mais o psicoterapeuta. Tá? E fazer exercícios, comer saudável, dormir bem. Tá certo? Você pode colocar outra. Aqui eu coloquei que é fundamental buscar ajuda. Tá? Se você está nessa condição, procura ajuda. Uma doença constante pode trazer ansiedade. Uma pessoa que descobre uma doença, ela pode ficar ansiosa. E ela pode perceber que aquilo afetou o emocional dela. Faz sentido? Então, cuidar da mente. Agora nós vamos falar daquela que você havia colocado, tá? Da ansiedade generalizada. Eu trouxe alguns exemplos de ansiedade para vocês, de transtorno de ansiedade. Eu expliquei o que é ansiedade normal, o que é patológica, agora nós vamos para os exemplos, tá bom? Nós vamos falar do transtorno de ansiedade generalizada. Bom, o transtorno de ansiedade generalizada. Tem mais de um tipo de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada já está falando, é geral. São em vários ambientes e é caracterizado por quê? Por uma preocupação excessiva, uma ansiedade excessiva diante daquele estímulo. O que é o estímulo? A situação. Então, é excessivo, não é para tanto e a pessoa está super preocupada. E é constante, diferente da ansiedade normal. Passou a situação, a ansiedade acaba. Mas ali, passou a situação, a pessoa continua preocupada. Tá? Pode passar isso, por favor. As mesmas coisas. Alteração, predisposição genética, alterações neuroquímicas, estresse prolongado. Tá? Então, se você está submetido ao mesmo problema há muito tempo, pode te causar ansiedade generalizada. Eu vou dar exemplos para vocês. Então,
Qual o sintoma da ansiedade generalizada? Pensamentos negativos. Ai, vai acontecer, eu tive uma cliente que ela achava que ia acontecer alguma coisa com os pais dela se eles fossem viajar. Essa mesma cliente, ela sofria, muito sofrido. Ela entendia que o namorado dela ia terminar com ela só porque ele atrasava meia hora para ligar. Ela já achava que ia terminar, que não ia dar certo. Então, isso afetava muito a vida dela, na vida pessoal dela. Eu tive outra cliente com ansiedade generalizada que ela chorava antes de lavar a louça, porque ela entendia que ela não ia dar conta. Não vou conseguir lavar minha louça, não vou conseguir fazer minha janta, e agora eu tenho filhos. Isso é muito sofrido. Vocês conseguem imaginar uma pessoa sofrendo assim? Isso é ansiedade generalizada. É uma ansiedade que ela pode surgir a qualquer momento. Pode ter uma situação ou não. Ela fica 24 horas com o radar ligado. Vocês já imaginaram isso? Uma pessoa 24 horas com o radar ligado? 24 horas ela está atenta que alguma coisa pode acontecer. Ela não descansa. Essa pessoa que tem ansiedade generalizada, ela tem insônia. E às 10 da manhã, ela, ao invés de acordar bem, disposta, ela já acorda cansada. Ela já vai trabalhar cansada. E isso em qualquer situação. Não precisa ter um motivo específico. Às vezes tem alguma situação, mas como eu disse, é exagerada. Tá? Então a intensidade é maior. O tempo é constante. Precisa de tratamento. Precisa de tratamento, senão a pessoa sofre muito. Pode passar isso. Então, sintomas físicos, eu já falei, né? Irritabilidade, sinais do corpo. Dificuldade de concentração, sim, ela pode dar branco, sabe o famoso branco? A pessoa fica ansiosa, tem branco. Eu tenho uma amiga de muitos anos, não é a Bel não, é outra. E essa amiga, ela falou assim, quando eu estou nervosa, que é ansiosa, eu só faço besteira. Eu pego minha carteira, eu pego meu cartão, eu pago errado que não é para pagar. Ela falou, eu faço só besteira. O que é isso? Ansiedade. Então, dificuldade de concentração, insônia frequente, interrupções do sono, tensão muscular. Vocês não acordam às vezes, nossa, que dor aqui nas costas, tal, pode ser um sinal de ansiedade. E cansaço acumulado. Tá? Pode passar isso. O tratamento é o mesmo tratamento, tá? É com psiquiatra, é com terapia, é com exercícios físicos, que é um hábito saudável, é com uma alimentação sadia, tá certo? Caminhadas, e tem as técnicas, né, que eu não vou entrar aqui, nas terapias para estar lidando com a ansiedade e a vida da pessoa e evoluindo, tá bom? Agora nós vamos falar da síndrome do pânico. Alguém aqui já ouviu falar da síndrome do pânico? Acho que todos, né? Essa é famosa, né? Essa é famosa. Então a síndrome do pânico, ela é uma crise repentina de um medo excessivo. Então a pessoa não precisa de ter um estímulo, como uma cobra, nada disso. Ela tem um medo excessivo, ela pode estar na casa dela, assistindo televisão, e essa crise vem. É terrível quem tem a síndrome do pânico. Qual a causa da síndrome do pânico? É isso? Pode passar, Wilson. Então, quais os principais sintomas? Falta de ar, bolo na garganta, sensação que vai morrer. A pessoa antecede a crise, ela acha que vai ter uma outra crise, então ela evita sair. Se ela está no trabalho, ela não quer pegar ônibus, não quer voltar para casa sozinho. Mas por quê? Porque ela evita sair com medo da crise que vai acontecer. Tá? Mas exemplo,
Lá no Paraisópolis tem o irmão Fernando, ele usa bombinha. E ele, quando vai para o serviço, se ele viu que ele esqueceu o remédio, ele começa a passar mal. Ele tem que voltar para pegar a bombinha. Isso, mas aí possivelmente ele tem asma. Tem asma. Quando os sintomas podem ser parecidos, mas a crise do pânico, ela dura meia hora. De 15, tem pessoas que 5 minutos tem aquele mal-estar, o coração acelerado, formigamento, ela tem a impressão que o corpo vai sair, a mente vai sair do corpo, que ela não está conseguindo se conectar com a realidade. Tudo isso, e é muito intenso a sensação de morte e os sintomas físicos. Teve esses dias uma reportagem, por isso que se alguém tiver crise do síndrome do pânico e for no médico, tem que fazer os exames. Porque 3 médicos diagnosticaram uma garota com síndrome do pânico, mandaram ela embora para casa. Aí, os pais resolveram levar a menina de 17 anos para um hospital particular e lá descobriram que ela estava com pneumonia. E ela faleceu. Eu vi essas coisas. Confundiram. Então, é importante fazer os exames, um exame clínico, para saber o que a pessoa tem. Né? Geralmente não acusa nada, né? No coração, nada disso. Pode ter um efeito secundário se a pessoa não tratar? Pode. Pode sim. Pode ter um problema cardiovascular, pode ter um AVC, que pode subir a pressão e pode ter outras consequências. A síndrome do pânico também pode causar enjoo, tá? E ela depois deixa a pessoa em estado de cansaço mental muito intenso. Medicamento essencial. Marta, a criança tem ansiedade e síndrome do pânico? Tem. Eu já atendi e fui para psiquiatra. É chocante? É, mas é verdade. Tá? Tem ansiedade. Eu atendi uma criança de 8 anos, quando eu atendi criança, isso há muitos anos atrás, eu não atendo mais. E ela não conseguia ir para a escola, ela tinha pânico. Eu encaminhei ela para o psiquiatra, o pai, o médico, levou a filha no psiquiatra, o psiquiatra falou, por que essa menina está sofrendo tanto assim, por que esse pai não trouxe antes? E deu uma bronca no pai, porque o pai é médico. Enfim, com o tratamento ela ficou bem. Ela falava assim, Marta, parece que é um monstro que chega de repente e sai de dentro de mim. Eu fico com muito medo. Então causa um sofrimento muito grande. Tá? Então pode ter sintomas físicos, eu já falei, que é tontura, que é falta de ar, que é dor no peito, que é uma bola na garganta, náuseas, né? E dor, que pode ser confundida também com dor muscular, tá? Sintomas psicológicos, é um medo repentino, é um medo irracional, é um medo que ele não sabe explicar. Não é porque ele quer, não é por falta de Deus, não é porque ele é fraco. Quem tem transtorno mental não é falta de Deus. Eu já falei aqui para vocês no início dos tipos de doença que está citado na Bíblia. Então é real. O diagnóstico é feito por um profissional, já falei, pode passar. Né? O tratamento é igual, é psicoterapia, é psiquiatra, é exercícios, é se alimentar bem, dormir bem. Bom? E agora, para encerrar por hoje, eu vou ser breve, nós vamos falar de fobias. Já ouviram falar de fobia? Já. A fobia também é um transtorno de ansiedade, viu, gente? Deixa eu até abrir aqui uma colinha que eu fiz, que eu anotei o nome de várias fobias. O que é fobia? A fobia é um medo muito grande e irracional de uma situação, de um animal. É um medo. Vocês já ouviram falar de fobia de barata? Mas vocês já ouviram falar de medo de aranha? Fobia de aranha? Vocês já ouviram falar assim? Saiu na internet. Vocês já ouviram falar? Saiu na internet que uma barata atacou um homem, matou o homem, comeu o braço do homem? Já. Mas as pessoas têm pavor. Eu tive uma cliente que ela tinha fobia de barata. Mas Marta, para que tratar fobia de barata? Só não ter barata na sua casa não precisa, mas escuta. Essa cliente, ela colocou tela no apartamento dela.
Porque se ela, exatamente, medo da barata, porque se ela visse uma barata, a mãe dela tinha medo que ela pulasse. Se a pessoa está andando na rua e ela tem uma fobia, ela pode atravessar na frente de um caminhão se ela vê uma barata. E ela tratou desse medo de barata, dessa fobia. Então é um medo irracional, mas pode ter um estímulo específico. O que é um estímulo específico? O pânico não precisa ter uma cobra, uma situação específica para a pessoa ter. Mas a fobia sim. Estão percebendo? Então é um medo irracional de determinada situação, tá? Ou estímulo. Eu estou com uma cliente agora que ela tem tripofobia, olha o nome, que é fobia de formas geométricas. Ela não pode ver bolinhas assim borbulhando no café. Ela não pode estar passando na internet, se tem uma apresentação com vários círculos, ela tem fobia. Ela não pode ver uma colmeia de mel. É uma fobia. Ela tem fobia. Eu teria fobia desse negócio aí, então? Do que esse púlpito aí? Possivelmente. Respeitando. Sim. Aí olhar o retângulo e ficar... E isso, gente, imagina ela no trabalho. Como que ela vai controlar isso? É um sofrimento. Tá? Pode passar isso. Pode passar. O que marca uma fobia? Experiências traumáticas. Volta lá, Wilson, por favor. Aprendizado, se o familiar tem medo, às vezes a pessoa tem medo. Questões também biológicas, que é a predisposição genética. Pode falar, Alessandra. Toque também é um transtorno? Toque é um transtorno obsessivo compulsivo. Até fiz uma palestra também sobre o toque. Ele já foi classificado como ansiedade, mas hoje ele não é classificado mais como transtorno de ansiedade, mas é classificado como uma doença mental. Só abrindo um parênteses. Toque são pensamentos repetitivos que a pessoa tem e comportamentos compulsórios. Por exemplo, a pessoa tem um pensamento, mas para ela aliviar a ansiedade dela, ela vai lavar a mão. A pessoa tem um pensamento, mas para ela aliviar o pensamento dela, ela vai conferir a porta. Nossa, será que eu esqueci? Será? Ela não tem sossego. A pessoa às vezes fica horas no banho porque ela tem toque. Tá? É isso. Respondido, Alessandra? Voltando às fobias. Pode passar isso, por favor. Sintomas, mesmos sintomas. Taquicardia, falta de ar, tremores. A sudorese e os tremores é comum nessas 3 modalidades que eu falei, tá? De transtorno de ansiedade. Um medo intenso, o psicológico, né? O sintoma psicológico, ansiedade antecipatória, perda do controle, tá bom? E exemplos de fobias. Eu vou pegar aqui minha colinha. Só pra gente encerrar. Cada pessoa. Eu tô achando aqui, peraí. Achei. Se alguém tem medo de aranha, você tem aracnofobia. Acrofobia é medo de altura. Claustrofobia é medo de lugar fechado. Você tem? Eu tenho, eu morro de medo de elevador. Eu ando, mas apavorado. Tem pessoas que têm medo de elevador. Eu enfrento, né? Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Uma das técnicas da comportamental é enfrentamento. Mas eu já fico... Fica com o coração acelerado. Se for em outro elevador, se parar, então a Não, eu não pessoa ando no elevador. Eu só ando no elevador da minha casa. O Wilson tem que ir no médico comigo todas as vezes por causa do elevador. Uhum. Entendeu? Eu fiquei presa 3 vezes. Isso aí também desenvolveu. Entendeu? Isso. Mas eu ando sozinha, mas assim, se eu perceber que vai parar, então aí começa, o coração já começa a acelerar, as mãos adormecer. É terrível a astrofobia. É terrível. Qualquer fobia é terrível. Então, Eu tomo remédio. Antes, quando eu não tomava, era pior. Daí eu nem entrava. Eu descia 9 andares e subia. Aí eu fui no psiquiatra e tomei remédio. Então, irmãos, tem que ir no psiquiatra, entendeu? O psiquiatra não é para louco. O psiquiatra é para gente normais. O doido mesmo não quer ir no psiquiatra. Uhum. Então, mas é exatamente isso, pessoal. Tem que se tratar, porque não tem por que conviver com isso. Né? Isso atrapalha muito a vida, o dia a dia da pessoa. Né? Tem pessoas que têm
medo de altura. Então, também por isso, não toma elevador. Ou é porque tem medo de altura, ou é medo de não ter saída, de lugar fechado. Agorafobia. Tem pessoas que têm medo de multidão, medo de lugar aberto. E tem várias fobias aqui. Irmão, se eu fosse falar todas, tem pessoas que têm medo de água, se eu fosse falar todas, a gente passaria aqui muito tempo. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, né, se tiver oportunidade novamente, a gente pode falar do toque. Eu preparei também sobre estresse pós-traumático, que é muito interessante. Às vezes a gente desenvolve uma ansiedade por conta do estresse pós-traumático e a pessoa nem está sabendo. Mas, irmãos, é muito importante procurar um médico. É muito importante procurar um tratamento. Não vamos ter preconceito, tá bom? Não vamos ter preconceito, é essencial. E se você vê alguém sofrendo, porque a pessoa sofre demais, é um sofrimento muito grande, e às vezes elas nem se abrem por vergonha. Então, se você tem alguém que está sofrendo, indica um médico, esclareça a pessoa, tá bom? Eu agradeço a oportunidade e a paz do Senhor para todos. Pastor Marcelo, pode falar. Uma coisa que no nosso país, o governo não dá oportunidade para as camadas mais sofridas. Isso aí deveria ter na escola, um ensinamento na escola, porque quem tem dinheiro para pagar um psicólogo, um psiquiatra é uma coisa, mas nem todo mundo tem, principalmente a classe C e D. Realmente, psicólogo o governo devia investir nessa área desde pequeno. É verdade. Assim, mas eu, no UPA, no posto de saúde, CAPS. Tem o CAPS. Tem o CAPS, tem psiquiatra, viu? Mas só que é muito... demorado. É muito demorado. Se a pessoa está em crise. Mas, irmãos, tem o cartão de todos que tem um preço mais acessível. Se não me engano. Alguém sabe quanto está? 40 reais. Na emergência, eu acho que pode fazer isso. A consulta até que não é caro, com o cartão de todos. O que é caro é os exames. Eles pedem muitos, outros médicos, né? É verdade. Mas tem uma questão social aí muito importante a ser que o governo deveria investir desde pequeno. Com certeza, é uma doença como qualquer outra. Na escola, desde... É verdade. Mas é isso, irmãos. Alguém mais tem alguma pergunta? Podemos encerrar? Então... Só fazendo um comentário rapidinho. Eu passei um período com agorafobia. Agorafobia foi um dos sintomas que eu sofri quando eu recebi a notícia que eu tinha câncer no estômago e precisava fazer a cirurgia. Segui a conduta da psicóloga e depois do psiquiatra. E, paralelamente, eu fiz também o meu trabalho como crente. Me dediquei à oração e busquei o Senhor esse tempo inteiro. Isso. Foi Deus que foi me tirando e foi resolvendo as coisas com o meu tratamento com os profissionais médicos. Com certeza, irmãos. Nada exclui a oração, porque é fé mais a ciência. E o Senhor prepara médicos, o Senhor abre portas, né? Mas o que não dá é para espiritualizar tudo, ou também ser cético, deixar tudo só para a ciência. Tem gente que fala que depressão é demônio. Eu tive uma cliente que não tem instrução, confunde demônio com problema mental. Encerrando, eu tive uma cliente que teve depressão 6 anos, crente, o pastor falava para ela que era deprecão, que era coisa do cão. Ela não levantava da cama, ela teve bebê, teve depressão pós-parto, a depressão se intensivou, ela não levantava da cama, ela ficou 6 anos, ela não conseguia cuidar dos filhos. Aí depois do tratamento, ela me ligou falando, é a primeira vez que eu faço um bolo de aniversário para o meu filho. Por isso que é importante o tratamento, a fé, mas a oração. A oração, se você perceber, tá oração, que é orar e ação. Tá bom, irmãos? Pai Senhor, eu agradeço em nome de Jesus. Cada ação que